Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, o sistema deu um pequeno problema aqui, o que grava o vídeo, né, a videoaula. Aí eu tive que parar, enviar o vídeo para vocês e agora começar de novo. Então, aonde a gente estava, né, agricultura e capitalismo. Bom, a gente já falou sobre isso, né, a questão da necessidade de se criar consumidores no capitalismo, né, além de produtores, então pessoas que possam vender a sua força de trabalho, também a necessidade de existirem os consumidores, aqueles que possam consumir, comprar os produtos da produção industrial, certo? A gente falou até agora na relação do capitalismo e da agricultura na Europa, no contexto europeu, né, que foi muito particular. Vindo para o caso do Brasil, por exemplo, né, e em outros países que foram uma área de colonização, a situação foi diferente. A forma como isso se deu, esse processo foi diferente. A forma como essa relação se deu entre capitalismo e agricultura foi diferente. Enquanto na Europa se desenvolveu as indústrias e a agricultura passava a um lugar secundário na economia, nas áreas colonizadas pelos países europeus vigorava o sistema colonial de produção agrícola. Né? Como vocês sabem, como é que era o sistema colonial? A gente explicou um pouquinho na apostila, vocês podem ver também. Era baseado principalmente em grandes plantações, em plantações de larga escala, de algum produto que pudesse ser vendido no mercado internacional. Né? Como vocês devem ter estudado, as colônias foram criadas, né, no contexto do mercantilismo. Então, quando, né, a Europa conseguiu expandir, né, a sua participação nesse mercado internacional, né, que a princípio foi de produtos de luxo, mas à medida que ela ia se inserindo, ela também ia trazendo novos produtos, né, e criando comércio e criando indústrias, né, formas de transformação, de transformar esses produtos. Então, se viu, né, nessas áreas, nessas terras disponíveis, né, a possibilidade de produção dessas matérias-primas, então, né. E o Brasil e a América se constituíram nessas áreas, certo? Aqui no Brasil, como a gente sabe, vigorou o sistema escravista, então, de trabalho, né, para se realizarem essas plantações. No sul dos Estados Unidos também, alguns países do Caribe, né, da América Central ali, principalmente do Caribe. Na América Espanhola não vigorou tanto o trabalho escravista, mas vigorou um sistema que era similar ao sistema feudal, vamos dizer, que era o sistema de encomendas, né? Então, já era um sistema que existia, principalmente onde existia o Império Inca, né? Os agricultores, eles plantavam e davam uma parte da sua produção para o governante, para o imperador, né? Para o Inca, no caso. Para o Inca, então, guardar esse produto, esse excedente, e tanto utilizar para sua alimentação e para os funcionários do governo que não produziam alimentos, que não eram agricultores, né? Os escribas, os religiosos, né? Os sacerdotes, como também para guardar em caso de crise. Caso em algum momento não se produzisse alimentos suficientes, já teriam então ali uma reserva. Então foi basicamente assim, nas zonas coloniais, fora da Europa, se estabeleceu um novo sistema, então, de exploração agrícola baseado no trabalho escravo, ou se estabeleceu esse sistema que se apropriava do sistema tradicional comunitário que existia nessas regiões e trazia essa produção e levava essa produção para a venda no mercado internacional. Então, na África isso aconteceu, né? Na própria América Espanhola, né? Naqueles países, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, né? O que eles produziam passou então a fazer parte do que os europeus comercializavam, né? Trocavam entre si, certo? Então teve essa diferença, né? Muitos autores explicam que é por isso, por exemplo, que nós somos países
subdesenvolvidos comparado com os países europeus, com os Estados Unidos, né? Porque vigorou esse sistema por muito tempo. Os Estados Unidos eles já tiveram uma parte do país que não vigorou esse sistema escravista, né, de exploração de grandes parcelas de terra. Foi mais no sul, como eu já tinha explicado antes, né. Aqui tem algumas imagens, né, aqui é da captura de escravos na África, né, para trazer para as colônias da América. Aqui é o sistema de encomendas, então uma fiscalização, né, do trabalho dos indígenas. Né, os indígenas continuaram utilizando as mesmas técnicas que eles tinham, mas essa produção agora não seria mais voltada para a sua alimentação, para seu consumo, mas sim para os espanhóis, os colonizadores venderem, né, se apropriarem disso. E aqui o sistema que a gente está acostumado, que a gente conhece, né, da produção de cana-de-açúcar em larga escala, com o uso do trabalho escravo, né, que tem um senhor, né. Não, aqui não aparece a figura do capataz, mas a gente sabe, né, que existiam os capatazes, né, que fiscalizavam e batiam e violentavam os escravos que não estivessem trabalhando, né, que não tivessem seguindo, né, as determinações dos senhores. Acho que aqui é um capataz até, parece. Então era um sistema muito de um trabalho assujeitado, né? Não era um trabalho livre, né? Como a gente bem sabe, os escravos não recebiam salário, não tinham condições de vida muito precárias, né? Eles eram sugados, a sua força de trabalho era realmente explorada, né? Então essa foi a base da agricultura nas Américas, né, nas regiões colonizadas. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Bom, a industrialização da agricultura, então, né, que também junto com esse processo do capitalismo e agricultura entra a questão da industrialização. Esse processo envolveu tanto a incorporação mais intensa dos produtos agrícolas na produção industrial, então, tipo, produzir, plantar, cultivar para vender para a indústria, transformar e vender um produto mais elaborado, como também se introduziu máquinas e equipamentos para a realização das atividades agrícolas, né? A industrialização nesse sentido, né? A mecanização da agricultura, né? Bom, esse processo começou em alguns países europeus, não foram em todos, em alguns o campesinato, a agricultura camponesa era muito forte, preservou esse sistema camponês, e em outros o próprio sistema feudal perdurou por muito tempo também. Então foram em alguns países europeus, Alemanha, Inglaterra, principalmente, e se expandiu paulatinamente para outros países, como Austrália, Estados Unidos, Canadá e Argentina. Né? A Argentina está aí como, né, o único na América do Sul a ter recebido, então, na primeira fase, esses equipamentos agrícolas, né, que expandiram em muito a produtividade da agricultura. Então foi a expansão da indústria siderúrgica, né, que trabalha com aço, com ferro, com os metais, que passaram a ser desenvolvidos esses novos equipamentos que multiplicaram a capacidade produtiva da agricultura, certo? Então, esse é o processo basicamente da industrialização da agricultura, né? Quais foram os principais equipamentos primeiramente criados, né? Eles eram principalmente ligados ao trabalho no solo, então para revolver a terra, para, né, preparar a terra para o plantio, como também eram voltados para o tratamento das colheitas. Então aqui tu vê, né, forrageiras, moinhos, né, para pegar esses grãos e já sair moído, né. Então essas foram as primeiras máquinas. E aqui é um protótipo de um trator, né, movido a vapor. Então estava se começando essa indústria, né, de maquinário agrícola que hoje é super desenvolvida. Bom, com a invenção das máquinas a vapor e a expansão das estradas de ferro e do transporte ultramarítimo,
foi possível ampliar enormemente os circuitos econômicos de bens agrícolas e o desenvolvimento da globalização na agricultura. Então, né, com o desenvolvimento dos transportes, principalmente dessas máquinas, foi possível, então, se globalizar ainda mais a venda dos produtos agrícolas, né? É o que torna possível hoje em dia o lugar que o Brasil ocupa, por exemplo, no plantio de soja, né? No plantio de milho, né? De cana-de-açúcar. A cana perdura, né? A soja que já é mais recente, já pega mais esse período moderno da agricultura, vamos dizer. Que também é um cultivo voltado para a exportação, né? A gente sabe que o maior consumidor da soja brasileira é a China, né? Então, os países começam a terceirizar, vamos dizer assim, a produção de um determinado item. Aqui no Brasil, a gente importa muito trigo, né? A gente não é autossuficiente em trigo, então outros países produzem o trigo para o Brasil, né? Que a gente usa para fazer pão, para fazer pizza, para fazer bolachas, né? E tudo mais. Então foi através dessa modernização, vamos dizer assim, né? Da mecanização da agricultura e do avanço dos transportes que isso se tornou mais possível, certo? Nesse processo se manteve os países coloniais como grandes fornecedores de matéria-prima, né? Então, essa é uma outra crítica que se faz, né? Ao papel que o Brasil e a América Latina, no geral, como que eles foram colocados, né? A gente não evoluiu, a gente não avançou no sentido de se industrializar e de nós próprios gerarmos os produtos acabados. A gente exporta a matéria-prima, né? Ou seja, a cana-de-açúcar, a soja, né? O milho, como eu disse antes, né? Exporta para em outros países esse produto ser preparado para a venda, para o produto final, para geração do produto final, né? Então isso acaba que a gente precisa de muita terra, precisa de muitos recursos naturais como água, né? A gente precisa de muito trabalho, relativamente trabalho, mas muitos recursos no geral, né? Para ter um retorno financeiro que não é tão grande assim, porque não tem valor agregado. Talvez vocês estudem isso em outras matérias do curso, né? Bom, não modificando, tá aqui, né? Mantendo os países coloniais como grandes fornecedores de matéria-prima, não modificando a estrutura social, mas mantendo a exploração da mão de obra agora reduzida. Então, nem nisso a gente ganhou, porque a partir do momento que a agricultura passa a se mecanizar, passa-se também a não ser mais tão necessário a mão de obra humana, né? Nas atividades agrícolas. Outro fator que interferiu para a modernização da agricultura foi, então, a abolição do trabalho escravo nas colônias e novos países dependentes da América, o que levou à adoção do trabalho assalariado, em alguns casos, e em outros tipos de sujeitamento, que foram a criação dos sistemas de moradia, dos sistemas de parceria, né, os sistemas de arrendamento de terras, né. Então, mesmo que tenha acabado a escravidão, não quer dizer que acabou o trabalho servil, vamos dizer assim. Em alguns casos foi estabelecido um tipo de trabalho servil, principalmente na região da cana, na região do café também, né? Na época que se plantava muito café, existiu esse tipo de sistema. O sistema de morada no Nordeste foi muito presente, né? Vocês devem conhecer fazendas, né, engenhos que ainda existiam as casas dos moradores dentro da própria fazenda, né, e a pessoa o agricultor e a sua família podiam plantar uma parcela, mas ele tinha que trabalhar na produção da cana, né, então esse sistema de morada, né, que depois muitos autores compararam com o sistema feudal, né. Então esse processo de modernização e de industrialização da agricultura, ele foi diferente de país para país, né? Dependendo da estrutura que foi colocada, que se organizou ao longo da história, né? A Inglaterra, por exemplo, como a gente colocou, foi um país que praticamente aboliu o sistema de agricultura camponesa, né? Ele industrializou todo o seu campo, né? A França não, a França manteve, ela
conseguiu conservar os seus a sua agricultura camponesa. Hoje em dia existem muitos agricultores camponeses, né? E hoje na Europa como um todo tem um processo que alguns autores chamam de recampesinização, né? Que é esse processo de agricultores que tinham se capitalizado, se tornado agricultores empresários, passam a trabalhar novamente como camponeses. Mas a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas, certo? Bom, por hoje é isso, galera. Obrigada pela atenção. Boa noite e qualquer dúvida podem mandar uma mensagem para mim ou um e-mail e respondam as questões no fórum que está bem abaixo do link do vídeo, certo? Obrigada, boa noite para vocês.